E sabe o que eu senti quando veio o diagnóstico do Gabinho? Não mudou muita coisa no prognóstico, né? No caso do Gabinho, ele tem uma condição genética que chama defeito do gene NFA. Até é bom você explicar isso, pessoal, porque é uma síndrome, não é, né? É uma síndrome, mas é pouco descrita. Explica isso antes de eu falar. Eu sempre reviso com o paciente em consulta, eu tenho slides, tá? Pra mostrar imagens, assim, porque às vezes é difícil imaginar essas... E realmente não dá pra visualizar, né? O DNA é tudo pequenas células, né? Tipo, pequenas moléculas. Então, revisando, aqui nós somos feitos de trilhões de células de diferentes tipos, tá? E o nosso DNA é o mesmo desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, ele pouco se altera ao longo da nossa vida. Então, o nosso DNA ele é constitutivo desde quando a gente está ali, na formação da barriga da mãe. E, às vezes, alterações novas podem acontecer ali no nosso DNA que não foi nada que a mãe fez ou que o pai fez. Claro, tem condições que podem ser herdadas, tá? Tanto da mãe quanto do pai, mas podem ocorrer alterações novas. Acho que foi isso do Gabinho, né? Sim, Que vocês fizeram também. Fizemos. E que a gente chama alterações de novo, né? Ou mutações novas, tá? E aí, uma alteração em um gene só, às vezes pode levar a um fenótipo associado a vários sistemas do nosso corpo. Então, nós somos formados de trilhões de células e dentro do núcleo das nossas células tem o nosso DNA. O nosso DNA, além de dar... são 22 mil genes, tá? Então, que dá... muita coisa. É muita coisa. Que além de fornecer a cor do cabelo, da nossa pele, ele também regula e controla como potencialmente a gente vai crescer, se vai ter... Claro que o crescimento tem associação à alimentação e outros fatores, mas dá o potencial alvo de crescimento, como o nosso músculo vai contrair, se vai ter hipotonia, se o tônus vai ser ideal ou não, do cognitivo, até quando as suturas cranianas devem fechar. Então, uma alteração em um gene... quando é constitutivo lá na formação, ainda no embrião, pode afetar vários sistemas. Então, por isso que a gente estava falando sobre um paciente com uma malformação maior e outras menores associadas, ou com atraso cognitivo associado, vai fazer, então, a indicação, né, de passar para a gente investigar. Então, uma alteração em um gene só pode causar, como você tem o diagnóstico do Gabinho, né, a alteração criptorquidia, da sindactilia, da polidactilia e outras questões associadas, tá? E aí, o nome, realmente, a gente não tem nome de síndrome para tudo, tá? Então, até tem outros mecanismos moleculares que a gente, às vezes... Por exemplo, dá o diagnóstico assim, síndrome de microdeleção do cromossomo 15 no braço curto na região específica, entendeu? Então, a mãe fala, mas qual é o nome da síndrome? Nem todas as regiões do nosso DNA têm um nome como a síndrome de Down existe, né? Que é a que mais a gente conhece. Mas quando a gente tem associação ao gene, a gente sempre tem atualizações. E aí, do gene NF1A, eu tava olhando ontem, né? Temos atualizações. Não, depois eu te passo certinho. Mas daí tem 2 nomes lá de síndromes que daí a gente avalia o paciente e vai, né, a gente interpreta ali o resultado do exame genético entendendo toda a história, tá? Então, algumas vão ter nome, e outras não, vai ser o gene associado. E aí, naquela procura do Google que a gente estava falando que era muito amplo, quando a gente sabe o gene, você coloca no Google, ou daí eu falo em médicos ou profissionais de saúde, no PubMed e outras plataformas, segmenta o paciente com alteração no gene X, né? Aí vai estar lá, olha, os pacientes geralmente têm esse quadro, pode ter cardiopatia ou não. Então, essa também é uma indicação de passar com geneticista, porque às vezes o paciente pode ter. Tive outro caso, foi um pacientinho que veio comigo com baixa estatura, atraso no desenvolvimento, tinha criptorquidia, e na investigação, como alteração em um gene pode afetar vários sistemas, eu pedi um ecocardiograma e ele tem uma cardiopatia. Então a mãe falou assim, nossa, doutora, se você não tivesse pedido, a gente só saberia. Ou saberia mais pra frente, que às vezes já poderia ter algum acometimento maior, sabe? Sim. Então é multidisciplinar, tá? Na genética, o neuro, eu discuto casos, às vezes com reumato, com neuro, com cardio. No meu celular agora eu tenho já alguns contatos, né? Que eu tô aqui há 2 anos. Mas o Alexandre também, a gente já discute, ele manda alguns casos pra mim, mas é no contexto multidisciplinar. Até fisioterapeuta também, eu mando o relatório pra elas mandam pra mim, então a gente acompanha disciplinar mesmo. E é muito importante, eu recebo alguns pais que têm medo de começar uma investigação genética. Isso é muito comum, talvez você que tá escutando a gente sabe que você precisaria começar uma investigação, mas você pensa o seguinte, não quero, não estou preparada. Eu recebo muita família que pensa assim. E aí, o que eu sempre falo, doutora, é que você não investigar, você não dar essa chance para o seu filho é um egoísmo. Porque você está privando o seu filho de entender
o que de fato Correu. pode estar acontecendo com ele. Sim. E às vezes você nem imagina, igual a doutora Júlia acabou de falar. Ele tinha uma questão cardíaca, porque dentro do quadro de síndrome dele, essa questão normalmente é associada. Então, assim, eu acho que não buscar o diagnóstico, o que eu sei que acontece com muitas famílias, por medo, por insegurança, não tô preparada. É um egoísmo, né, doutora? De certa forma, sim, tá? Então, eu também entendo que o tempo da família, Sim. tá? Eu atendi também semana passada uma mãe que falando, ai, doutora, olha, essa consulta tá pra eu agendar faz um tempo, mas olha, agora que eu tô me sentindo preparada. Tá, vamos conversar, né? Daí veio com a filha, eu avaliei, conversei. Até no final ela falou assim, nossa, eu tava esperando outra coisa. Tipo, acho que ela tava esperando uma consulta pesada. Sim. Mas a gente entende, eu acho que os pais já sabem o que o filho tem em casa, né? Assim, porque geralmente vem pra genética já acompanhando com outros médicos. Então, os pais entendem, mas ter o diagnóstico acho que traz essa luz de beleza, é isso, vamos lá, né? Realmente é um outro caminho que se começa a guiar. A gente estava falando do texto lá, Bem-vindo à Holanda, acho que você menciona sempre, mas só para mencionar aqui, não sei se todos sabem, dos seus seguidores, mas eu falo muito em consulta. Então, para refletir aqui, é que todo casal, quando planeja ter filhos, os casais sempre imaginam meu filho andando, indo para escola, indo à faculdade, casando e tendo filhos, né? E, claro, diversidades podem acontecer desde a gestação, tá? Então, às vezes, tem o aborto, que eu também, às vezes, avalio esses casos. Ou a criança nasce com alguma malformação. Um dedinho a mais. Não, ele nasceu roxinho, precisou ir pra UTI. Então, ninguém tá esperando essas alterações. E aí, a viagem pra Itália, né? Quando você tá grávida, então, vou comer massa, vai ter pizza. Vou ver a Roma, Veneza, lá é lindo. Então, a gente conhece muito da Itália e imagina essa viagem. Mas, de repente, às vezes a criança tem não só o dedinho a mais, tem uma cardiopatia, por isso que ele nasceu roxinho, ou daí, às vezes, teve alguma outra complicação, e aí ao desenvolvimento ele tá com 2 anos e ainda não anda. Então, vai acontecendo outras coisas e a mãe fala, meu Deus, né? Cadê aquele macarrão que eu ia comer? Vou pensar assim, sabe? Da questão que não era como ela esperava. E aí, a gente menciona desse texto que, apesar da viagem, né, não ser para a Itália, tem um outro destino, como a Holanda, o caminho, claro, a viagem, a mudança de rota é um choque, é uma recalculação de rota mesmo, Sim. mas que lá nesse caminho, a viagem também pode ser linda. Tem flores, né? Eu imagino sempre a Holanda assim, da bicicleta, que andando com campos. Então, eu entendo que na consulta é isso que a gente meio que conversa, tá? Mas que o diagnóstico pode realmente levar a um outro caminho, entendendo o paciente do que ele apresenta, para o que ele pode apresentar e o que ele precisa, né? Sim. Eu acho que é isso. Olha, ele precisa de estimulação. Olha, ele pode ter cardiopatia, vamos acompanhar. Não tem agora, ótimo. Talvez quando ele tiver 10 anos, a gente repete esse ecocardiograma. E depois, para ele, quando crescer também, né? Para entender.